minha conversa hoje é com o Dr. Ciro Ricardo, que vive aqui dentro do Hospital de Urgências de Goiânia há 27 anos. Perfeitamente, Jackson. E eu tenho um grande prazer, principalmente por tudo que representa o conhecimento com você, né? O seu desempenho como excelente profissional da comunicação que é, não é? E a alegria que a gente tem, né, de ser de uma cidade como Goiânia, né, que essas coisas ainda estão muito vivas. Então, é um prazer muito grande poder dar essa entrevista. Ciro, como é um dia no Hospital de Urgências de Goiânia? O Hospital de Urgências de Goiânia é um hospital de portas abertas, mas regulado. Então, o dia é de completo desafio sempre. A gente já está condicionado a tentar resolver os problemas que sempre vêm, né? E que a equipe ou as equipes do hospital estejam preparadas para todos os casos que cheguem aqui. Aos números, vamos aos números. O hospital atualmente... Por dia. Ele tem atendido, em média, certo, 300, 400 pacientes dia de casos de urgência específica para o perfil do hospital. E desses casos, são em torno de 40 cirurgias por dia, em média. O que significa o acidente com o motoqueiro aqui em Goiânia, aqui dentro do Hugo? O acidente com o motoqueiro é disparadamente o maior índice de cirurgias que existe em decorrência de acidentes de moto, né? Então, gira em torno de 80% das cirurgias relacionadas com a ortopedia. Isso é de extrema magnitude. Então, a verdade é que a moto se tornou um veículo de trabalho, não é apenas veículo de lazer, muito pelo contrário, e, infelizmente, né, causa um número inadmissível de... É uma tragédia sobre duas rodas, né? É uma tragédia sobre duas rodas. Então, Jackson, é o grande desafio que existe para a nossa sociedade, não é? E eu acho que aí sim é de fundamental importância, além de eu te dar os dados estatísticos de que a principal causa de atendimento de emergências no Hugo é o acidentado de moto. E como vítimas fatais também? Também com vítimas fatais, certo? E vítimas que se transformam, Jackson, nessa legião de sequelados, de acidentados, de amputados, de cegos, né? Essa legião de pacientes lesionados em decorrência do acidente com moto. A estrutura do Hugo consegue atender esse volume de acidentes todo dia? Com certeza. A gente teve que tomar uma decisão muito importante, que não acontecia há algum tempo atrás, e nós fomos muito questionados do ponto de vista de alguns setores da saúde, pelo fato de que nós procuramos, de todas as formas, direcionar o atendimento do hospital para os casos de trauma mais complexos, porque o fluxo de demanda era de tal ordem, e como o hospital funcionava até a gerir, certo? E até eu assumir a diretoria geral novamente em 2012, em que havia um volume muito grande de casos primários. O cidadão torcia o pé lá num jogo de futebol na periferia, vinha para cá para pôr uma botinha engessada ou para fazer uma pequena sutura, em prejuízo dos casos de mais graves, né? Mais graves. Então nós conseguimos... Agora, é importante, Ciro, esclarecer ao público também que aqui todo mundo é atendido, né? Com certeza. Independente de plano de saúde. Qualquer caso, aqui é um hospital público, administrado por uma OS, mas continua como um hospital público que presta o atendimento a todo e qualquer tipo de acidentado ou de emergência clínica que tenha o perfil do hospital, não é? Um dia um governador me fez a seguinte observação, e eu repasso essa para que você reflita se é correto isso.
Olha, Jacques, se um dia eu for acidentado, eu quero ir para o Hugo. Eu vou pedir para me levar para o Hugo. Com certeza. Me disse ele que o corpo clínico e o atendimento era o melhor de Goiânia. É verdade. Aqui tem grandes profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeuta, cirurgião buco-maxilofacial e outros. E é um hospital de escola de peso. Nós temos residência médica aqui. Tem deficiência, Hugo? Muitas deficiências. Quais as principais? As principais deficiências que o Hugo apresenta estão relacionadas na interdependência que existe entre o sistema como um todo e o hospital. O Hugo paga o preço da sua eficiência num sistema que ainda está deficiente nesse aspecto. Vamos esclarecer o que é esse sistema, O sistema é o seguinte, são os hospitais que deveriam prestar lá no interior, né, em outros locais, ou seja, esgotar todos os seus recursos no sentido de resolver os problemas mais simples lá mesmo. Então a gente tem um encaminhamento muito grande de casos que tem que ser selecionados aqui na entrada do hospital numa classificação de risco, né? Então, esse é um problema sério e a gente sofre uma pressão, uma interferência muito grande, né, em relação ao trauma, que nós temos a proposta de fazer o trauma. Como é que é feita essa triagem aqui, para saber quem vai ser atendido primeiro, vamos dizer assim? Existe um sistema que chama Manchester, né, que é sistema de avaliação do grau de gravidade, em que a gente classifica os pacientes através de cores. O paciente vermelho é aquele paciente com risco iminente de morte, né? Chega muito grave, em geral transportado pelo bombeiro ou pelo SAMU, né? E que é atendido de imediato. Os outros pacientes têm problemas que requerem uma avaliação. A classificação amarela, que é um risco que pode esperar um pouco, a classificação verde, que é o paciente que tem um trauma menor também. Então, é fundamental, dada essa pressão de encaminhamento para cá, que haja essa seleção, mas que seja uma seleção que contemple a parte de atendimento do paciente. O interior ainda pesa muito no atendimento do Hugo, ainda também? Pesa, mas não é como era antigamente, certo? A gente vê que paulatinamente isso vem diminuindo. O grande problema é que a cidade é muito dinâmica, o número de atendimentos é proporcional ao número de viaturas, a essa quantidade de motos que tem, ao trânsito. Então, eu diria que aqui o que pesa é a região metropolitana de Goiânia. Você deve saber que Goiânia tem, em números absolutos, a segunda maior frota de motos do país. Sei porque nós fizemos esse levantamento e isso é incrível, porque se a gente for ver em números relativos, né, é a maior disparada, né? Porque só perde para São Paulo. Você tem grandes cidades aí como Belo Horizonte, Recife, que tem Rio de Janeiro, tem muito menos moto. Por quê? Porque Goiânia é uma cidade que tem uma topografia plana, não é? Que facilita o uso da moto, certo? E isso nos preocupa. E a gente tem que acrescentar, Jackson, também, que esses veículos automotores, você vai em qualquer cidade aí do interior pequena, dê uma olhada na praça principal da cidade, está cheinha dessas bis, motonetas e, pior, conduzidas por crianças, certo? Então, o problema nosso, do ponto de vista de uma catástrofe instituída, certo? Que tem que ser combatida em relação ao número de acidentados de moto. A gente tem que procurar, de todas as formas, conseguir processos e sistemas para fazer a prevenção. Doutor, me chamou a atenção também o número de acidentes com bicicleta nesse levantamento dos 9 primeiros meses deste ano. Olha aqui, 204 acidentes com bicicleta. Com certeza. A gente sabe que a quantidade de acidentes com bicicletas, ela acompanha, né? Porque é um elemento do transporte também, e se o trânsito é desorganizado, aí a gente teria que fazer a comparação. A bicicleta bateu em quê? Em grande parte na moto, certo? Ou bateu no carro, certo? Mas é claro, se o condutor era o ciclista que foi acidentado, você coloca acidente com bicicleta. Então a bicicleta também, ou o ciclista, melhor dizendo, é vítima desse contexto, né,
geral do trânsito tão difícil e tão complicado que nós temos. Em resumo, o grande vilão dos acidentados é o trânsito. É o trânsito. Agora, eu acho que todos os governantes precisam, de todas as formas, procurar medidas preventivas, melhorando a condição do fluxo do trânsito, as rodovias, as medidas de prevenção passiva, que são aquelas que independem do condutor, não é? Certo? E com isso a gente pode diminuir, então, esse altíssimo índice de mortalidade, porque nós temos um índice de mortalidade relacionado com acidente de trânsito que gira em torno de 800 mortes por 100 mil habitantes ano. É uma outra guerra, né? É outra guerra. Você vai num país desenvolvido, isso aí não passa de 10% do que nós estamos colocando aqui. Doutor Ciro Ricardo, eu te agradeço muito e vamos torcer para que essas coisas melhorem no nosso país, né? Jackson, só para encerrar, eu gostaria de analisar um problema que a gente tem, que eu considero de extrema importância, é de colocar o papel dessa equipe maravilhosa que nós temos aqui no UGO, de profissionais de saúde de toda ordem. Às vezes alguém pode falar, puxa, mas que trabalho tão espinhoso, tão difícil. De fato, é. Mas acontece que nós temos uma coisa que poucos profissionais têm, que é a perspectiva de salvar vidas. E é isso que nos prende aqui com toda essa dedicação. O UGO é, com certeza, o hospital que mais salva vidas dentro de toda essa região do Centro-Oeste brasileiro. A propósito, acho que vale ressaltar também a presença já do trabalho voluntário de algumas pessoas aqui dentro do UGO, né? Com certeza, isso aí motiva a muita gente que tem nos ajudado e muito, né? A gente sabe que esse trabalho que é bem organizado e que depende do profissional de saúde, ele tem que contar com a ajuda de uma série de pessoas da própria comunidade, né? Na parte de acolhimento, na parte de compaixão, de motivação do paciente. E, graças a Deus, esse pessoal nos ajuda e muito. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, hein? Tudo de bom.